Muito bem, este é o nosso vídeo 3 da mini introdução sobre PHP. E novamente reforço dizendo que, apesar dessa micro introdução, quem já tem experiência em alguma linguagem de desenvolvimento e com comandos SQL, rapidamente, apenas com essas poucos minutos sobre PHP, será capaz de já começar a implementar. E com isso, experimentar a versatilidade desta linguagem de programação que é o PHP. Quão simples fica a codificação, quão limpo e leve fica o código. Então vamos lá, exemplo 3. Esse é o exemplo de uma página formulário chamando uma página PHP. Então aqui de fato a gente vai dar um exemplo mais concreto de uma codificação front-end. De um lado a gente tem um formulário e back-end, do outro lado a gente tem um arquivo de persistência de dados. Então é uma estrutura com dois arquivos PHP. A passagem de dados é via POST. Vamos preencher aqui nome completo, botar um CPF fictício, bairro Vinhais, casado. Perceba, o nome do arquivo é codificação form 2. Eu vou cadastrar. Ele executou um arquivo chamado codificação SQL. Ele deu uma mensagem de conexão com o banco de dados bem sucedida. Em seguida, ele mostrou na tela a instrução SQL que fez a persistência de dados no banco de dados. E ao final ele deu uma mensagem de registro inserido com sucesso. Vamos então olhar essa codificação. Temos aqui, ó, codificação form. O codificação form ele é exatamente igual ao codificação. O codificação form 2 é exatamente igual à codificação form. Quer dizer, não exatamente igual, existe uma pequena diferença. Simplesmente aqui, ó, o action do formulário ele aponta para um arquivo diferente. Ele aponta para o codificação SQL, enquanto o codificação form apontava para o codificação report e o codificação report, por sua vez, ele apenas mostrava os dados que foram recepcionados via post e imprime na tela. Agora o codificação SQL vai de fato fazer a inserção de dados num banco de dados. Muito bem, voltamos aqui para o codificação form. Vamos revisar aqui a estrutura desse arquivo. Nós temos um formulário que indica o método post de passagem de valores das variáveis deste arquivo para o arquivo codificação SQL. O formulário foi estruturado na forma de tabela. Nós temos o campo nome, o rótulo nome, e aqui tem um campo, de fato, o campo nome, que é um input do tipo texto, tamanho 20. Também temos o outro campo CPF, também é um campo do tipo texto, input do tipo texto. Nós temos o terceiro campo, que é o campo bairro, que é um select, é um combo box ou caixa de seleção com os valores aqui manuais. E temos um quarto campo que é do tipo checkbox, do tipo sim ou não. Além disso, nós temos o botão submit, que ele faz ele implementa um botão que aciona o arquivo especificado em action. E também tem aqui uma variável escondida do tipo formulário submetido. Vamos já entender a importância desse arquivo. Então nada mais que isso, o arquivo form 2. Vamos para o arquivo mais interessante, que é o codificação SQL. Então os dados são recepcionados através dessa sintaxe aqui, ó, post do PHP. Basta que este nome seja idêntico ao nome colocado lá no campo do formulário. Então, para não estar trabalhando com essa codificação aqui menos legível, atribuímos o valor em variáveis do PHP. Então nós temos aqui as variáveis correspondentes ao que foi digitado pelo usuário no formulário anterior. Aqui é uma novidade, ó.
uma string de conexão com o banco de dados. Nós temos aqui um banco de dados específico para esse exemplo. Tem a função pgconnect, uma função PHP que implementa a conexão com o banco de dados Postgre. Extremamente simples. E aqui tem uma variável, pode ser qualquer nome, é um token de conexão com o banco de dados. Se não foi bem sucedido, ele vai dar uma mensagem de erro, senão ele vai dar uma mensagem de sucesso. Depois disso, ele vai tratar o campo casado. No banco de dados, este atributo está como inteiro. Então, se eu fosse inserir no banco de dados a string, ia dar problema. Então, eu faço um pequeno tratamento de dados. Se o checkbox foi acionado, ele vem com o valor ON. E se ele vier com o valor 1, eu vou atribuir um novo valor igual a 1. Se não, 0. E aí, efetivamente, vem a instrução SQL, um insert na tabela usuário para tais atributos com os valores que vieram do formulário preenchido pelo usuário. Só isso. Então aqui eu executo uma outra função PHP, que é uma execução de uma query no banco de dados, passando a conexão que aconteceu previamente juntamente com a instrução SQL. Então, ele vai dar um resultado verdadeiro ou falso. Se o resultado foi verdadeiro, a gente dá uma mensagem de registro inserido com sucesso. A gente pode olhar isso diretamente do banco de dados para saber se de fato ele está inserindo essa informação. Vamos então ao banco de dados. Então, nós temos aqui a tabela usuário do banco de dados. Vamos abrir esse registro e lá consta justamente a informação que foi lançada. Vamos inserir mais um dado com outro nome, com outro bairro, com outra situação aqui. Vamos ver se realmente ele funciona. Então vou voltar à página anterior. O nome Joaquim, José, Xavier. Um CPF totalmente diferente. Um outro bairro. Casado não. Cadastrar. Cadastrar. Olha só. Conexão bem sucedida. Registro inserido com sucesso. Aqui é a instrução SQL. E aí nós vamos lá no banco de dados, atualizar o banco de dados. Temos o novo registro, justamente o que foi digitado no formulário. Extremamente simples, não é verdade?